Bem, então vamos fazer a nossa preparação. Boa noite, Camila. Vamos fazer a nossa prece. Boa noite, Renata. Nossa conexão com a espiritualidade para a gente dar início para mais um estudo nesta noite. Então, convido a todos para fechar os seus olhos, que nesse momento possamos respirar profundamente, trocar as energias do nosso corpo, possamos nos acalmar e assim aos poucos sentindo a presença da espiritualidade amiga presente, sentindo o abraço fraternal dos nossos mentores, dos nossos irmãos que estão conosco no nosso dia a dia, nos apoiando, nos inspirando, nos dando suporte. Abraçados a eles, vamos saudando os mentores dos nossos lares, esses amigos queridos que nos dão suporte, nos dão sustentação quando necessário, que nos mantêm conectados, irmanados dentro dessa fortaleza que é o lar, nossa primeira escola. Vamos sentindo também a presença dos mentores do Espírita Soul, esses amigos que também nos auxiliam durante a nossa semana, que nos mantêm conectados através da nossa rotina, dos nossos aprendizados, nos trazem as lembranças do que foi estudado no nosso Evangelho. E assim nós vamos dando licença, abrindo as portas da nossa casa para as equipes responsáveis pela limpeza, higienização e harmonização dos nossos lares. Vamos saudando os índios Itaporãs, Progotás, os filhos do deserto do Sulamia, os pretos da Princesa Isabel e os nossos abnegados também responsáveis pela retirada dos irmãos samaritanos, que desde a entrada essa higienização possa acontecer, possam ser recolhidas formas, pensamentos, miasmas, todo e qualquer fluido negativo, possam queimar com suas ervas, com seus incensos, possam deixar todos os cômodos do nosso lar purificados. Damos licença também para que os amigos responsáveis pela proteção, representados pelo nosso querido Ricardo, seus arqueiros, lanceiros, eles possam se fazer presentes, guardando e protegendo contra toda e qualquer negatividade, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. Que a nossa casa ao longo dessa semana possa se fazer protegida, harmonizada, higienizada. E a gente vê ela envolta de uma cúpula, no seu topo um farol bem luminoso, uma bandeira branca hasteada, para que a espiritualidade possa ver que naquele momento ali está sendo realizado um evangelho no lar. Que os nossos amigos do alto possam se fazer presentes com os irmãos necessitados do aprendizado, do estudo desta noite. Nos ligamos a Dr. Bezerra de Menezes, a professora Eurípides Barçanufo, suas falanges de espíritos, que nos acompanham nos tratamentos, no estudo desta noite, assim como os apóstolos, os primeiros cristãos, os irmãos dedicados no apostolado do Cristo, no compartilhamento do Evangelho, na abnegação, que possamos nos inspirar nos seus exemplos. Vamos sentindo a presença da nossa Mãe Maria de Nazaré, nos acolhendo, nos amparando, nos dando suporte para as nossas tristezas, para as nossas aflições, que ela nos auxilie na calmaria, na compreensão,
um melhor discernimento. Ela nos guia até o nosso Mestre, seu Filho, nosso irmão Jesus, ao qual agradecemos por nos acompanhar, por sermos conhecedores do seu Evangelho, que nos auxilia na nossa transformação moral, espiritual, nos traz ensinamentos que possam nos auxiliar nas nossas dificuldades terrenas, na nossa compreensão, na nossa aceitação, que possamos, calcados no Evangelho, buscar sempre forças, esperança, fé para os dias mais turbulentos. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por estarmos juntos mais uma vez reunidos em seu nome. Agradecidos pela saúde que temos, pela família que temos, pelas oportunidades que temos e pelas dificuldades que nos engrandecem a alma. E assim com o coração repletos de amor, dizemos ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, e damos por iniciado o Evangelho desta noite. Sejam todos bem-vindos, aqueles que chegaram aí durante a prece. O tema da nossa noite está aqui já fixado, parentesco corporal e espiritual. Vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 5, e depois nós vamos lá para o item 8. Vamos fazer uma conexão desse item 5 até o item 8, trazer uma compreensão dele também. Então, quem quiser também pode providenciar água fluidificada, no final a gente fazer as vibrações, possamos encaminhar aí para onde for necessário e para aqueles, né, que sentimos no nosso coração a necessidade, para nós mesmos também. E bora lá. Vamos para quem é minha mãe e quem são os meus irmãos. Item 5 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele começa com uma passagem que está no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus. Ele diz o seguinte: E vieram à casa, e concorreu de novo tanta gente que nem mesmo podiam tomar o alimento. E quando isto ouviram os seus, saíram para o prender, porque diziam: Ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora o mandaram chamar. E estavam sentados à roda de um crescido número de gente. E lhe disseram: Olha, que tua mãe e os teus irmãos te buscam aí fora. Ele respondeu dizendo: Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque o que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, essa é minha irmã e minha mãe. Marcos, capítulo 3, versículos 20, 21 e 31 e 35. E Mateus, capítulo 12, versículos 46 e 50. Então Jesus estava numa residência, num local, e os irmãos e a mãe de Jesus ficaram sabendo que ele estava lá e foram para ter contigo, mas o lugar estava muito, tinha muita gente. E aí alguém foi anunciar a chegada desses familiares do Cristo, e Jesus fez esse comentário questionando quem seriam a sua mãe e seus irmãos, e dizendo: olha, na verdade, meus irmãos e minhas mães e minha irmã
São esses que estão aqui ao meu redor e não aqueles que estão lá fora me procurando, me buscando. E a gente vai, daqui a pouquinho, tentar entender o que Jesus quis dizer aí nessa passagem. Será que ele estava expulsando? Será que ele estava se desfazendo, né, daqueles que seriam os seus parentes físicos, carnais? Vamos lá para o item 8, parentesco corporal e espiritual. Vamos entender um pouquinho. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar no seu desenvolvimento intelectual e moral para o quê? Fazer progredir. Então, qual que é esse vínculo que existe, né, carnal, entre pais e filhos? Os pais fornecem aos filhos apenas o meio, o caminho, o invólucro corporal. Uma vez que o espírito, ele já vinha antes, né? Ninguém gerou o espírito não veio do espírito, o espírito não veio do corpo. O espírito é uma criação divina. E se o corpo e o espírito estão unidos, é em razão, ou melhor, perdão, se essas relações de pais e filhos estão unidas, é porque existem laços de simpatia ou de antipatia que já existiam muito antes mesmo dessa situação reencarnante. Então, qual que seria o dever do pai em relação ao filho? Nós estudamos no capítulo passado a responsabilidade dos filhos em relação aos pais. Então aqui a gente está vendo qual que é o dever do pai para com o filho. Auxiliar no seu desenvolvimento físico, no seu desenvolvimento intelectual, no seu desenvolvimento moral, a fim de fazê-lo o quê? Progredir. Além de também, é claro, orientá-lo na prática do bem. Então, é uma baita responsabilidade aqueles que dão o caminho para que os espíritos possam estar aqui encarnados entre os outros. Nossos pais têm uma baita responsabilidade, ou tiveram uma baita responsabilidade para conosco, assim como nós também temos para com eles. Vamos para o próximo item, próximo capítulo deste item. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhes servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os de simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após as encarnações, donde se segue pelos dois seres nascidos de pais diferentes, podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem, pois, atrair-se, procurar-se, tornar-se amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como vemos todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver, explicando, entre parênteses, a pluralidade das existências. Então, as famílias do passado, como os filhos, os pais, elas se formam, não agora, elas se formam lá atrás. Elas se formam em outras encarnações. São espíritos que acabam se conectando,
Espíritos que acabam se ligando pelas relações de simpatia, quando a gente tem essa conexão, quando a gente tem afeição, quando a gente tem simpatia demais por aqueles que convivem conosco, ou pelo reencontro de espíritos que são afastados entre si através das antipatias anteriores ou cumplicidade no mal, trazidas por incompatibilidade entre os mesmos. Então, na nossa casa, a gente tem nossos pais, nossos irmãos, e alguns a gente tem ótimo relacionamento, outros mais ou menos e outros nem tanto. E aí é que entra toda essa explicação. Mas por que a gente não se dá bem? Por que às vezes eu sinto ódio? Por que às vezes eu sinto raiva por aquela criatura? Ela às vezes nem fez nada para mim, mas eu sinto uma coisa que a gente não explica. São esses laços ao qual nós estamos conectados com as criaturas. Então, quando a nossa família está muito unida na simpatia, muito unida, todas as criaturas dentro dela se conectam, se completam, é uma bênção. É uma bênção e é um milagre. Porque no lar onde a gente começa a desenvolver as nossas habilidades intelectuais, morais, físicas e levamos para a vida para fora, né? Então, quando a gente fica calcado no nosso lar, a gente está mais preparado para enfrentar os desafios fora da nossa casa. Quando a nossa casa é só luzes, a gente apanha um pouco mais fora, porque não tivemos tantas dificuldades. As pessoas lá vão muito mais nos abraçar, nós vamos encontrar lá muito mais acolhimento do que desafios. E os desafios vamos encontrar da porta para fora. Já ao contrário, quando a gente tem muito desafio dentro da nossa casa, é porque alguma coisa tem aí. Aquelas criaturas ao qual nós estamos conectados têm uma necessidade de convívio. Porque em outras encarnações foram espíritos ao qual foram antipáticos conosco, ou nós fomos antipáticos com eles. Então, a gente tem essas rusgas, a gente tem esses desalinhos. E é muito interessante a colocação que traz aqui, porque justamente os relacionamentos, eles podem ser não só porque eu não gosto daquela criatura porque a gente na outra encarnação foi inimigo. Não. Às vezes nós somos companheiros no mal. Nós somos companheiros na maldade. E um dos dois já teve alguma elevação de conhecimento que o outro não teve ainda. Então, as criaturas vêm juntas porque elas às vezes são tão afins que a criatura que ficou um pouco menos evoluída moralmente só vai aprender no convívio daquele que foi seu igual no passado do que vivendo numa situação onde ele tenha um desafio muito maior, onde ele seja provado todos os dias. Então, às vezes, a gente tem essas relações, essas incompatibilidades na nossa família. Então, assim, toda a família espiritual, ela pode acontecer em qualquer lugar. Dentro da nossa casa, fora da nossa casa, mas a família material só dentro da nossa casa. Então, aqueles que estão conosco, eles estão conosco naquele momento por um motivo, por uma causa que a gente talvez não entenda, ou que a gente vai perceber, a gente vai descobrir na convivência, no dia a dia, mas esses espíritos que são nossos parentes espirituais, a gente consegue, com um olhar, já perceber quem são eles. E eles nos auxiliam nesse desenvolvimento, dentro da nossa casa, como fora do nosso lar. Mas como estamos falando dentro da nossa casa, como eu disse, né? A função deles é sempre nos auxiliar, sempre nos apoiar, e nós, é claro, termos esse papel também, colaborativo. Nós podemos, então, ter inimigos do nosso passado como filhos, então? Sim, né? Essa é uma das finalidades da família terrena. Ela é proporcionar, por esses laços consanguíneos, por essas correlações, esses reajustes de relacionamento entre esses espíritos que, em vidas anteriores, se odiavam. E dessa vez, pela justiça divina, vêm juntos,
vêm irmanados, vêm numa relação de pais e filhos, justamente para aprenderem o quê? A desenvolverem o amor, né? Atendendo esses chamados divinos, que é a busca da fraternidade para conosco, para com todos aqueles com qual vivemos. Acabando o nosso evangelho semana passada, passou uma matéria no Fantástico de dois irmãos siameses, gêmeos, né? Não sei se vocês chegaram a ver, eles estavam unidos pelo cérebro, não só pela cabeça, mas eles partilhavam parte do cérebro no Brasil. E eles passaram 5 anos, acho, se não me engano, né? Conectados até conseguirem fazer essa separação. Talvez, olha a necessidade dessas criaturas virem tão próximas, tão juntas, de forma obrigatória praticamente, né? Não tinha opção, estavam ali juntos. Ah, não quero encarnar com esse cara, não quero encarnar. A espiritualidade conjectura as possibilidades, né? Às vezes a gente vem numa encarnação forçada também. Não é simplesmente a gente está de bem e vamos encarnar, vamos voltar a reencarnar. Não, às vezes a gente vem em reencarnações compulsórias, onde o espírito não quer a reencarnação, mas aqui na carne, que a gente tem um aprendizado, e ele é colocado, né, famílias para que auxiliem no progresso daquela criatura. Por vezes a gente vê pessoas completamente fora de toda uma conexão que existe no lar, e justamente é para que aquela criatura, se não aprender naquela vida, o que provavelmente seja muito difícil, mas que aquele germe, aquela semente do amor, aquela semente de esperança, aquela semente de fraternidade, de compaixão para com as outras pessoas, de respeito para com o próximo, nasça. E nasça não, né? Seja plantada, para que lá na frente nasça de frutos e dentro do tempo de cada uma das criaturas isso possa acontecer. Então, cada um tem o seu tempo. Ah, mas eu convivo num conflito constante, eu não tenho mais paciência. Realmente, a gente tem um limite, a gente tem que respeitar esse limite também, que é um limite do nosso espírito. A gente tem que auxiliar no máximo que a gente consegue. Contanto que a gente também respeite os nossos limites, respeite o nosso corpo e não fique vivendo, porque ninguém nasceu para sofrer. Ninguém nasceu para viver um martírio. Então, assim, se a gente dentro da nossa casa não consegue, vive nesse conflito, a gente tem que fazer o que é bom ou pode ser bom para nós. Mas que é dentro do nosso lar que nós precisamos resolver as nossas pendências, para isso que essas dificuldades aparecem. Se não, como a lei de ação e reação ela é implacável para com as nossas atitudes. Né? Lá na frente, outras vidas, outros momentos, teremos essas possibilidades de novo. E aí a gente vai ficar escapando, vai ficar enrolando até quando? Então a gente tem que ter esse limite, perceber esse limite. A gente não pode também se viver num sofrimento constante o resto da vida. Porque a gente está em busca do nosso aprimoramento também. Como é que a gente cresce só no sofrimento? Só na dor? Difícil, né? Então, como que a gente define essa separação de parentela corporal e parentela espiritual? A corporal é aquela constituída pelos laços frágeis da consanguinidade, da matéria, que se extinguem com o tempo e muitas vezes dissolvem-se moralmente já na existência atual. A espiritual é aquela caracterizada pelos laços espirituais, fortalecida pela purificação e perpetua no mundo dos espíritos. Então temos duas famílias que são as espirituais e as corporais. Continuando, então, dando continuidade a esse trecho. Há, portanto, duas espécies de famílias, as famílias por laços espirituais, as famílias por laços corporais.
As primeiras duradouras fortificam-se pela purificação, se perpetuam no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma. Então, as migrações da alma, as encarnações que nós temos, os mundos ao qual nós habitamos. As segundas são frágeis, como a própria matéria, ou seja, perecíveis, se extinguem com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi o que Jesus quis fazer compreender, dizendo aos discípulos: eis a minha mãe e os meus irmãos. Ou seja, aquelas criaturas que estavam ao redor dele, que ele considerava como irmãos espirituais, parentes espirituais, que ou estiveram com ele ou se compromissaram com ele lá no outro plano, dando aquele suporte, aquele apoio. Quem quer que faça a vontade do Pai, que estás nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa no relato de São Marcos, desde que, segundo este, então voltando lá à história, né, esse relato de Jesus de quem é minha mãe, quem são meus irmãos, então ele traz de volta Kardec esse trecho, avisado de que havia chegado e conhecendo o sentimento deles a seu respeito. Era natural que dissesse, referindo aos discípulos em seu sentido espiritual: eis aqui os meus verdadeiros irmãos. Sua mãe os acompanhava e Jesus generalizou o ensino, e o que absolutamente não implica que ele pretendesse que sua mãe, segundo o sangue, nada lhe fosse segundo o espírito, só merecendo a sua indiferença. Sua conduta e outras circunstâncias provou suficientemente o contrário. E aí a gente questiona, né? Caraca, mas tem uma coisa errada. Jesus não destratava ninguém, né? Tratava todos com muito amor, com muito respeito. Por que que ele trataria aqueles irmãos de sangue dessa forma? Por que que ele trataria a mãe de uma forma que a gente talvez não compreenda? Tem um texto muito bom do espírito, deixa eu puxar aqui, de um espírito chamado Vinícius. O livro chama-se Nas Pegadas do Mestre e ele faz uma explicação sobre esse trecho. Vamos então compreender. A palavra falada ou escrita compõe-se de dois elementos, a forma e o fundo, ou seja, o corpo e o espírito. Nesse caso, da fala de Jesus. A linguagem de Jesus, ela é toda espiritual. Ele não está perguntando quem é a mãe, quem são os irmãos da matéria. Ele está perguntando quem são a mãe, os irmãos, as irmãs espirituais. Quem quiser compreender essa passagem deve buscar sempre o sentido dos seus dizeres sobre esse prisma puramente espiritual. Ele serviu-se da forma, empregando-a para designar os pensamentos transcendentes, dos quais a forma em si mesma não pode dar ideia precisa e clara. Realmente, se ele falar, ele vai estar destratando e não compete aquilo com que Jesus sempre ensinou. Temos necessidade de ir além da forma, isto é, de desprezar a letra, a vestimenta da sua linguagem, buscando o espírito. Só este é capaz de nos fazer penetrar a mente e o coração do Mestre. Críticos que se ativeram à letra viram certa irreverência na resposta que ele dera quando procurado pela sua família. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Essas interpelações devem ser consideradas espirituais e não materiais. Será a mãe, a mulher, que injeta o filho abandonando-o em um portal qualquer? É uma mãe que abandona o filho? Será a mãe a mulher que mercadeja os atrativos físicos da sua filha? Será a mãe a mulher que estrangula o filho para esconder o fruto do seu próprio erro? Certamente que não. Maternidade é dedicação, é desvelo, são cuidados e sacrifícios que a mulher generosamente despende em prol da infância, no desempenho da nobilíssima missão que se acha revestida. Maternidade é a manifestação do amor. Amar é pôr em prática a suprema lei divina, da qual Jesus foi o maior expoente na Terra.
Quem são os meus irmãos? Serão aqueles que portam com indiferença comigo? Serão aqueles que me desprezam, que me aborrecem, que me hostilizam? Positivamente, não. Meus irmãos são aqueles que se interessam por mim, que são solidários comigo no prazer como na dor, na abundância como na miséria, na saúde como na enfermidade. São aqueles que compartilham das minhas alegrias, das minhas aflições, que têm comigo, que comigo riem, que comigo choram. Numa palavra, meus irmãos são os que me amam, pouco importando sermos ou não filhos do mesmo Pai. Os laços de sangue são uma contingência de momento, rompem-se com a morte. São apenas um meio para atingir um fim, a ligação espiritual, indestrutível, eterna. Irmão, portanto, é também expressão daquele mesmo sentimento que caracteriza a verdadeira mãe, o amor. Onde não há amor, não há irmãos. Ninguém pode ser irmão de outra pessoa se não amá-la. E quem ama está pondo em execução o mandamento primacial corporificado por Jesus. Ao presente silóquio, quem são os meus irmãos, retrucaremos como mestre. Meus irmãos são os que ouvem e põem em prática a palavra de Deus. Um baita de um resumo, uma baita de uma explicação para a gente poder compreender. Esse livro é maravilhoso mesmo, viu, Camila? Tem passagens belíssimas, didáticas, contemporâneas, né? Dá para a gente absorver muitas lições do Evangelho nessa literatura. Então deu para entender. E quando a gente fala de família aqui, a gente pode fazer aquela busca um pouquinho mais expansiva, que é falar das almas gêmeas e das almas afins. E dentro do universo espiritual não existe esse negócio de alma gêmea, não existe a metade da laranja. Né? Isso é uma coisa da matéria, que a gente olha aqui e bateu o olho, nossa, a pessoa é a pessoa da minha vida. E eu passo o resto da minha vida com ela, e ela é metade da minha laranja. Alma afim é outra história. São todos esses irmãos nossos, esses parentes espirituais, esse parentesco espiritual, esse amigo que eu olho no olho já sabe que eu sinto, que quando eu estou na presença já sente a minha vibração, já sabe que às vezes eu não estou legal, que eu preciso conversar, que eu... Enfim, são essas pessoas ao qual a gente leva para a vida. E elas podem ou não estar dentro da nossa família material. Então, às vezes, dentro da nossa casa, a gente tem essas pessoas. E fora, com certeza, porque a nossa família espiritual ela é imensa. Quantas pessoas já passaram pela nossa vida e que a gente teve boas conexões no colégio, sabe? Aquelas melhores amizades que a gente acha que vai durar para a vida eterna. Aquelas pessoas que passam pela nossa vida de uma forma, às vezes, muito rápida, que a gente se simpatizou demais com ela e pensa assim, caramba, essa pessoa tem um carinho imenso, sempre lembrando dela, mas foi muito rápido, convivi tão pouco. E graças a Deus, hoje temos essa questão da globalização, que nós temos acesso às pessoas, então a gente, apesar de estar com os corações longes, a gente ainda tem o acesso a elas, pode perguntar como tá, mandar uma mensagem, falar, ô fulano, como que você tá? Que saudade de você, lembrei de você hoje, fiz tal coisa e me lembrei de você. Ter essa troca de afeto que às vezes a presença não nos permite, mas que o nosso coração ainda guarda todos os carinhos, toda a afetividade que a gente já teve por ela. E são tantas criaturas e a gente às vezes fica preso, né, na rotina, no dia a dia, naquelas pessoas que estão ligadas a nós. Mas quantos mais que não estão presentes na nossa rotina e que podem ser um ombro amigo, que podem nos trazer uma palavra amiga, que podem nos trazer todo o carinho que
Um pai, uma mãe, um irmão, um filho, tio, um avô, que foi nosso em outra encarnação e nesse momento está como um amigo, que hoje está longe ou que está perto. Então, é legal para a gente ter essa visão bem racional dessa questão, né, da alma gêmea, de que ela pode ser gêmea naquela encarnação, que vocês estão muito próximos, né? Na próxima encarnação você pode ter outra alma gêmea. E assim a gente vai criando esses laços de que não são de consanguinidade, que são os laços de afetividade espiritual. E isso é tão bom, isso é tão rico, porque faz com que a gente crie mais esperança. Porque quanto mais vínculos positivos, quanto mais uniões, quanto mais relações positivas eu crio, porque nem todas as pessoas ao qual eu convivo eu já me relacionei em outras vidas. Às vezes é um primeiro relacionamento, e se isso acontece é mais um vínculo positivo que eu crio lá na frente. Porque lá na frente aquela criatura pode vir na mesma família material que eu. E que seja uma pessoa boa, que possa me ajudar, que possa agregar, né, que possa facilitar a nossa vida. Falei muito hoje. Carlinha Barbosa. Boa noite, Carlinha. Muitos amigos são mais em sintonia com nossas almas do que os de dentro de casa. Muitos ainda passam pelo período que é necessário e vão. E acontece isso justamente porque a nossa casa, a primeira responsabilidade que tem é nos trazer ao mundo, nos dar a possibilidade da encarnação. A segunda, através dos nossos pais, e é uma responsabilidade deles, nos dar um direcionamento, nos criar, sempre para o bem, é claro. É uma responsabilidade, através das leis morais, dos bons exemplos. E aí a gente vai se desenvolver como criatura encarnada e nós vamos percebendo quem são de verdade esses nossos parentes espirituais ao longo da nossa vida. E a Camila comentou aqui, e às vezes a gente fica anos sem encontrar a pessoa e quando encontra é o mesmo carinho, parece que o tempo não passou. Pois é, são aquelas criaturas que... E tem outras criaturas ainda que é muito interessante. Eu que mudei de estado, né, vim ter relacionamento com pessoas que eu nunca vi na minha vida, ou às vezes a gente vai estudar, ou vai, sei lá, se relacionar com pessoas e vai conhecer novas pessoas, e mesmo mais velho, a gente encontra pessoas que batem demais com a gente. Assim, caramba, que incrível! Parece que essa pessoa aqui, nossa, parece que a gente já se conhece há anos. Parece que a gente passou a juventude junta, sabe? São criaturas que a gente está reencontrando. Criaturas que entram no nosso caminho por algum motivo, para nos auxiliar, para que nós possamos auxiliá-las, simplesmente para aquele vínculo ser fortalecido, ou porque nós pedimos para que nós tivéssemos essa conexão por algum motivo, é claro, né? Ninguém vai se encontrar à toa, mas que esses vínculos fortalecidos, eles acontecem, né? Eles surgem do nada, e é muito legal quando isso acontece, porque a gente, mais uma vez, vê essa mão, né, da espiritualidade, a mão de Deus agindo nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, nos auxiliando. A Thaisa trouxe uma questão interessante aqui, né? Às vezes eu sinto saudade de alguém que eu não sei quem é. E esse alguém que a gente não sabe quem é, Thaisa, pode ser alguém que está encarnado e pode ser alguém que não está encarnado. Se está encarnado ou desencarnado, a gente tem acesso a essas pessoas. E talvez esse sentimento de saudade ele seja aflorado através do nosso sono. Né? A nossa alma se desprende e nós temos acesso às pessoas, a lugares,
aos encarnados, a desencarnados, e aí a gente pode ter acesso a essas pessoas. Então, durante o dia, ou a gente acorda com essa sensação de que a gente esteve com pessoas queridas e que às vezes a gente não sabe quem é, né? Ou nunca viu na vida. Já vi histórias de pessoas que sonharam com pessoas que vieram conhecer elas depois. Olha que interessante. Em vida, né? Então, esse sentimento é muito gostoso, porque, mais uma vez, reforça essa questão da pluralidade das existências. Como é lindo e especial o ciclo da vida, como trouxe a Fran. E é muito bom, né? É muito bom ter essa sensação de acolhimento por alguém. E existem inúmeras pessoas na nossa vida. A gente não vive só, né, perrengue. A gente tem muita gente ao nosso redor que pode nos oferecer tanta coisa e a mesma coisa a gente para com elas. Então é isso. Nossa liçãozinha hoje é para a gente ter essa percepção, muito mais do que a gente entender, mas é para a gente ter a percepção, para a vivência do que são esses parentes físicos, materiais e esses parentes espirituais. Quais são os laços que nos conectam? Quais são os nossos laços que nos unem? A nossa família é universal, isso mesmo. Então, quais são os verdadeiros laços que nos unem? A nossa família universal, esse nosso laço espiritual que nós temos, e não o da matéria. O da matéria é passageiro. O da matéria é um meio para um fim. Isso significa que não é importante? De forma alguma. É importantíssimo. Para não dizer fundamental, até porque é o caminho que nos faz estar aqui. Mas que a gente valorize, mas que a gente dê atenção, que a gente dê todo o suporte, todo o apoio a esses irmãos ao qual nós sentimos serem da nossa família espiritual. O que não nos tira a responsabilidade de darmos toda a atenção à nossa família material. E temos responsabilidades para com eles também. Só que temos que entender qual que é a diferença e qual tipo de responsabilidade nós temos com cada um deles e para conosco, inclusive. E a Rosana comentou aqui, acredito nas relações e vínculos espirituais. De vez em quando nos deparamos com esses vínculos e eu já vivi isso. A Arida Costa comentou aqui, velho é trapo. Velho nada, a gente vai ganhando experiência, né? A gente vai ganhando vivência, vai ganhando sabedoria. O que fica velho é trapo. A gente vai melhorando como vinho, como diz o ditado. E é isso, gente. Lição dada. Deu para a gente entender claramente toda essa nossa necessidade e a importância que cada uma dessas famílias tem na nossa vida. Que a gente saiba valorizar, que a gente saiba dar a devida atenção, o devido valor e que nós tenhamos responsabilidade para com elas. E que a gente possa buscar conforto, acolhimento, a gente consiga abraçar quem são esses nossos irmãos espirituais com muito amor e carinho. E bora lá, bora para as nossas vibrações. Aí a Rose já colocou alguns nomes para as vibrações. Podem já ir botando os nomes nos comentários. Moretti, grata pelos esclarecimentos da noite. Perfeito. 7.4, tá calibrado aí o motor. Então vamos para nossas vibrações. Dá tempo ainda da gente buscar a água para quem quiser botar para fluidificar para si, para os outros. E vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, mais uma vez, ligados aos amigos do alto,
que nós possamos sentir muito carinho, muito calor, energias positivas saindo do nosso corpo, através da palma das nossas mãos, do topo da nossa cabeça. A espiritualidade vai condensando toda essa energia e vai direcionando para o bem universal, para todo o nosso planeta. Possamos vibrar muito amor aos países que vivem em conflitos, passam por guerra, as criaturas que passam por fome, vivem na miséria, que sofrem por desastres naturais. Vibremos por esse país bendito. Possamos vibrar muito amor pelo Brasil, por essa pátria que nos acolhe, pelas suas capitais, pelos dirigentes de cada estado, por toda a classe política, por Brasília. Vibremos aquelas pessoas que sofrem nas ruas, que não têm família, não têm onde morar, não têm o que comer, passam frio. Elas possam ser envolvidas em muito calor, muita energia boa. Se sintam reconfortadas nesse momento. Vibremos pelas crianças nos orfanatos, vibremos pelos encarcerados nas prisões, pelos idosos nos asilos. Vibremos pelos doentes em seus lares, pelos seus cuidadores. Vibremos por aquelas pessoas que sofrem violência dentro das suas casas. Vibremos pelos hospitais, pelos profissionais da saúde, as criaturas enfermadas nas UTIs desses hospitais. Vibremos por todos aqueles que desencarnaram pela Covid. Vibremos por todos os lares, pela nossa família material, pela nossa família espiritual. Possamos vibrar pelos nomes que foram colocados por Sofia Silva, Raíssa Silva, Engler Reis, Aquino Santos, Alexandre Simeão, Ivan Simeão, Valdomiro Simeão, João Carlos Batista Ramalho, Antônio Mainete, Maria José dos Santos, Maria Aparecida dos Santos, Maria do Socorro dos Santos, Herbert Alex Cardoso, Deusede Petronilho Cardoso. Vibremos por Maria de por Ariadne Menezes e Maria Artemis Amaral da Silva, Alfredo Magalhães, Diego Magalhães, Dilma, Carmelito José Neto, Rafael, Norma Soledade, Maria Lúcia Dermival Santos. Pela família Moretti, por Pedro, Giovanni, Luana Costa, Sofia Gomes, Cíntia Izumi Ogawa, pela família Ribeiro, Gustavo Nicolau, Madalena Nicolau, por Larissa Pedroso, Cremilda Magalhães, Alberto Jorge, Nádia Soledade, Anita Soledade, Marina Soledade, Marcelo Almeida,
Yasmin dos Santos Almeida, Pedro Henrique dos Santos Almeida, Luciano de Araújo Almeida, José Dias dos Santos, Sérgio Viana, Manuela Nicolau, Thaís Nicolau, Josmar, Maria dos Santos Nicolau, Felipe Baleiro Pedroso, Claudemir Pereira dos Santos, Gabriela Amanda Marlene e Danilo Avanço, Lenir, Bruna, Tadeu, Fabiana, Roberto,